eu tenho uma doença autoimune chamada síndrome de BC. Ah, é? É. E essa é uma doença muito violenta e na escala de 0 a 5 dessa doença eu tô 4,6. Então ela já é ruim. Então eu tenho que controlar com uma medicação muito especial chamados remédios biológicos, que são em forma de injeção sempre e tal. Então é um tratamento difícil, mas tem conseguido segurar muito a onda dos ataques que me dava, que suscitaram tantos problemas na vista, na boca o problema na vista veio a partir dessa? Veio a partir daí. No final a síndrome de BC é um médico turco, né? E ele, enfim, ele identificou essa patologia, que é muito comum da Turquia para o Oriente, por isso ela é chamada também de doença da Rota da Seda, né? E ele identificou essa doença, daí a doença tem o nome dele, e a doença é uma vasculite, no final das contas. Quer dizer, você tem inflamação nos vasos sanguíneos o tempo inteiro, né? E essa é a consequência do corpo se atacar, como toda doença autoimune. Então, como a doença autoimune, o corpo se ataca. O corpo se ataca. Ele entende errado. Ele entende errado e ele se ataca. Como se tivesse um perigo externo. Como se tivesse um perigo externo, mas é interno. Então toda doença autoimune é assim. Agora, a BC das doenças autoimunes tá entre as mais graves, né? E, portanto, você tem que baixar muito a imunidade. Baixar, claro. Nossa! É estranhíssimo. Eu jamais, por exemplo, poderia tomar uma vitamina. Inclusive, eu não posso. A rigor, eu não posso tomar nem a vacina Covid, né? Porque você baixa a imunidade pra quê? Pro corpo fazer o quê? Pro corpo não ter força para se atacar. Olha, é um contrassenso, né? Pois é. Mas nossa! Como a vida é. Que doideira. Você tem que ficar fraco pro corpo não ser forte o suficiente para te matar. Isso. Então, o remédio que eu tomo é um medicamento biológico que determina uma queda poderosa da imunidade. De tal maneira que eu assumo outros riscos de contrair outras doenças, etc. Então, é uma equação complicadíssima, porque você tem que reduzir a imunidade até um ponto tal que não te agrida muito e, ao mesmo tempo, ter alguma imunidade para se proteger do mundo. E é uma equação complicadíssima. Por quê? Porque os dois são muito importantes e encontrar o ponto certo. E o ponto certo ele nunca é ideal. Em outras palavras, o ponto certo, eu vou ter uma imunidade aquém do que deveria e vou ter uma proteção contra a doença aquém do que deveria também. Entendi. Então é um ponto de sofrimento menor possível. Entendi. Essa é a ideia. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, né, nesse tipo de... Cara, é muito, muito, muito... você tem que fazer exames recorrentes para estar medindo essa... Exato. No final das contas, é muito em cima dos sintomas mesmo, né? Então, eu, por exemplo, nesse momento eu estou muito bem, né? Porque o pior problema ele ataca mais recorrentemente, de maneira mais contundente, olhos, boca e genitália. Então, você tem que ficar o tempo inteiro de olho, porque a partir do momento que vem a crise, você tem que reduzir a imunidade. Não precisa nem ligar para o médico. Sabe? Tem que atacar a imunidade. Como os remédios industriais comuns, eles são pouco eficientes para um nível de BC como eu tenho, então ter sempre uma injeção por perto, uma coisa assim, para segurar a onda, porque se a crise atinge o pico, ela é devastadora, como foi naquele momento nos olhos que teve um tumor, né? No olho esquerdo. No olho esquerdo, por detrás da retina. Mas, de uma maneira geral, recorrentemente eu tenho uma espécie de como se fosse uma secreção típica de infecção. Então, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho que abrir os olhos com os dedos. Tamanha digamos,
a gosma, né? Que fica no olho, né? Que gruda uma pálpebra na outra, então você tem que abrir com os dedos assim. Parecido tal. Quando você tá com conjuntivite que fica... Isso. Só que sempre, né? Sempre, cara. Só que sempre, Então, bom, são condições concretas de vida a partir das quais é preciso pensar em alguma felicidade, em alguma positividade, em alguma coisa que mantenha de pé a existência.